E aí galera, tranquilo? Numa boa? Em vários momentos eu estou sendo questionado, chamado a atenção para uma certa convicção popular do senso comum de que a política é um lugar de apenas opinião. A política é um lugar de interpretações sobrepostas, onde ninguém tem razão, ninguém seria racional. Várias pessoas entram em contato comigo e dizem: mas Amilcar, professor, as tuas falas são simplesmente outra opinião sobre o contexto do que está acontecendo agora. Veja, quando eu estudava filosofia na academia, as pessoas, quando viam minha pasta que dizia filosofia, diziam: ah, mas que é isto, estudar filosofia? Porque é mera opinião. Seria um acúmulo de desejos que acabariam numa interpretação, que acabariam numa explicação, qualquer uma, de igual peso. Seria isso a filosofia. Hoje, eu ouço a mesma coisa para a política, um acúmulo de desejos que somados dariam uma interpretação de mundo, e essa interpretação de mundo seria igual em peso e em medida a qualquer outra possível. É o lugar das possibilidades de fala, ponto. Quero interpor uma outra possibilidade de entender a política. Preciso dizer que a política não pode ser um amontoado de desejos caóticos, também não pode ser mera opinião. Basta ligar o computador, olhar o Face, né? Observar o que se fala por aí, e a partir daí eu tenho algo a dizer. Veja, seria muito pouco entendermos a política como sendo isto, um aglomerado de falas, uma competição de discursos, né? Pois bem, primeiro, quando nós falamos em política, nós temos que entender que há uma ciência por trás disso. E um dos elementos para que eu possa falar de ciência, portanto, retirar a ideia do senso comum, que é um blá, 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 é que tem uma entidade possante, um sol, onde tudo oscila em volta, todos os planetas oscilam em volta, e este sol se chama Estado. Quando nós falamos em política, em discussão sobre como nós convivemos, nós estamos falando sobre uma convivência sob o Estado. O Estado é uma entidade que vai nos administrar e vai administrar o uso da violência. Percebe? O uso da violência. Por quê? Tudo aquilo que vai contra a nossa liberdade é uma violência, no sentido de que nós naturalmente somos livres. Portanto, o Estado vai nos submeter a um controle violento desta liberdade, seja pelo uso da justiça, seja pelo uso da polícia, né? A simples existência das normas que nos regulam, limitando a minha liberdade de fazer tudo aquilo que eu desejo. Veja, que estamos falando de algo real, pesado, duro, que é a limitação da minha liberdade por uma instituição criada por homens, criados por sujeitos políticos, que criaram normas que regulam
a eles mesmos, ou nós criamos normas que nos regulam. Isso é um fato. Portanto, nós podemos ir um pouco mais longe disso, um pouco menos longe disso, mas não podemos nos afastar da ideia de que temos uma entidade, o Estado, que nos administra. E que, portanto, aquilo que nós falamos sobre a convivência entre nós poderá se tornar elemento de lei, elemento de norma, e, portanto, o Estado poderá administrar a nossa fala, tornando-a real, através de lei, através da justiça, através da coação. Portanto, não pode ser, aqui já é um risco, não pode ser um blá, 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 porque se esse blá, blá, blá fica muito grande, se nós começamos a falar bobagens o tempo todo, pode se tornar um projeto de lei que pode se tornar Estado e, portanto, vai se voltar contra nós ou a nosso favor. Então, portanto, é preciso que reflitamos sobre aquilo que nós opinamos, porque aquilo que se opina pode se tornar uma realidade. Ora, portanto, é preciso que, quando nós vamos discutir as questões de relações humanas no ambiente da cidade, no ambiente do Estado, nós precisamos levar em consideração a cidadania. O que é a cidadania? É aquele momento em que o cidadão pode falar sobre o Estado, que o cidadão pode agir sobre o Estado. E, portanto, todo cidadão, nesse sentido, é um sujeito igual, como cidadão que é. O Estado não pode dizer cidadãos que falem mais e cidadãos que falem menos. O cidadão fala. E isso é outro elemento que não pode ser discutido no sentido de, em pleno século XXI, podemos dizer que há cidadãos de segunda categoria que não podem se expressar. Então vejam que eu estou falando de elementos que dão um norte na fala política. E, portanto, a mera opinião já começa a colidir com alguns elementos aqui que vão balizá-la, que vão norteá-la. Portanto, o blá, blá, blá já começa a se reduzir. Ele pode se tornar real, o blá, 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 o que é um perigo. Esse blá, 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 todos têm direito de blá, 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 de falar o que tem que falar, o que já limita quem diz que uns são melhores do que outros, de que uns merecem mais do que outros, já começa a limitar. É preciso que se fale educação, porque se todos devem falar, podem e devem falar, é preciso que sejam educados num ambiente de fala. É preciso que sejam educados num ambiente argumentativo. É preciso que sejam criados num ambiente de participação, o que interfere nas escolas, o que interfere nos espaços da juventude, nos espaços de fala da juventude. Portanto, já temos outro elemento importante, a formação do cidadão. Portanto, escolas sem partido e similares já tem um baque aqui, ó. Não pode existir, porque limitar o exercício da fala, limitar o exercício crítico já é um problema para a formação do Estado. Veja, o Estado é a materialização das falas, das discussões. Então, o blá, 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 é mera fala e tudo vale a mesma coisa. Percebem que quando eu vou tentar trazer a reflexão, vê-se que não é bem assim. Não é um blá, blá, blá. Não é uma mera opinião. Começa a ter vetores que vão nos orientando numa fala competente, numa fala cidadã.
E quando eu falo em fala, fala e fala, que fala é essa? Esta fala é uma fala racional. Quando nós vamos falar em política, é preciso que se tenha um aspecto racional, um aspecto argumentativo. Eu não posso falar por falar, eu tenho que ter razões, eu tenho que ter argumentações. E essas argumentações devem ser coerentes entre si, tem que ter uma lógica interna. Essas argumentações não são falas quaisquer, que simplesmente expressem o meu desejo. Porque se eu tenho desejo, o outro também tem, e tem igual direito de expor o seu desejo. Haveria uma colisão. Não, tem que ser racional. Tem que ser coerente. Tem que partir de princípios éticos, princípios constitucionais, princípios de respeito à convivência. É preciso que tenha conhecimento da história. A história é fundamental. A sociologia é fundamental, a filosofia é fundamental. Mas a história tem um patamar aqui de extrema relevância. Porque é a história que vai nos contar dos nossos equívocos e dos nossos acertos, vai nos contar da nossa cultura, do nosso jeito de ver o mundo. É preciso uma reflexão histórica, não estanque, parada. Eu só quero falar deste ano. Eu só quero falar deste momento histórico. Isso é senso comum, isso é bobagem. Porque este momento histórico está dentro do contexto histórico. De tudo aquilo que já aconteceu. Dos nossos ancestrais, né? Que já pelearam por isso, que já brigaram por isso, que já discutiram e que já discursaram e elegeram argumentos que regeram aquele momento histórico e que refletem no nosso. E é preciso que se tenha consciência que os argumentos que nós estabelecemos agora como relevantes vão reger a geração futura. Isso é história. A história não é um mero contar, né? A história é um momento, quando nós olhamos a história, é nosso momento de repensar o que já aconteceu antes e aprender com os nossos acertos e erros. Portanto, quando falamos em política, não pode ser mera opinião, porque nós estamos discutindo as benesses do Estado. Nós estamos discutindo a relação entre as maiorias e minorias. Estamos discutindo o poder, quem pode mais, quem pode menos. Nós estamos discutindo a igualdade e as desigualdades. Estamos discutindo o espaço de existência humana e existência política, porque não é só existir como bichinho, como cachorrinho, existe só dando a raçãozinha para ele. É existir e existir como sujeito político, como sujeito digno, como sujeito que fala, como sujeito que faz a diferença. Portanto, quando nós vamos falar sobre política, não é um blá blá blá. É preciso que se veja todos esses elementos. Quando nós expressamos algo, o maior erro é imaginar que nesta área que eu estou falando, nós estamos dizendo algo simples e verdadeiro. Do tipo, melhor é prender os bandidos. Olha que simples, que verdadeiro. Não, na política nós estamos trabalhando com complexidade. Nós estamos trabalhando com dialética, com jogo de forças. É preciso entender que nada é simples. É preciso ter um arrazoado, é preciso ter uma reflexão, uma fala que justifique uma ideia que eu exponho, porque trabalhamos não com linearidades, mas trabalhamos no espaço das relações humanas. E tudo que nós propomos tem N reflexos. Nós não somos donos daquilo que falamos,
na política, porque isso vai refletindo no sentido de bater nas pessoas, colidir com ideias, cooperar com umas, colidir com outras, e isto vai criando um ambiente que poderá ser propício à existência fraterna ou não. Nós lidamos com complexidades. Para resumir e não tomar mais tempo das pessoas que me assistem, quero dizer que a pior coisa que se pode entender sobre o conceito de política é que ela é uma coisa banal, simplória, que todos nós falamos, escrevemos, digitamos, né, o que queremos e não dá nada. Vejam, espero que possamos ver disto que falamos, compreender que a política é uma ciência complexa e que é preciso, no mínimo, esforço, leitura, respeito pelas falas, para que possamos ter lá no final uma vida melhor, entre outras vidas, no estado, na cidade. Abraço, até a próxima.